Muito bom dia, pessoal. Eu acho que é o momento mais aguardado aí do ano, que é justamente o último, né? Então, o nosso último webinar. E esse nosso webinar a gente vai trazer aí os insights da Zyxel, né, para 2025. Então, estamos aqui com o Renato. Então, Renato, se quiser se apresentar. Claro. Bom dia, pessoal. Então, bom, eu trabalho na Zyxel como gerente técnico, e como o Renan adiantou, a gente vai falar sobre algumas tendências que a gente enxerga para 2025. É, eu devo fazer a primeira parte, o Renan fala em seguida. Só para me adiantar um pouquinho a respeito do que a gente deve ver nos próximos slides, quando a gente fala de tendências, a gente não está necessariamente falando só de coisa nova, né, que vai nascer a partir de 2025. A gente pode estar falando também de tecnologias que já estão por aqui, mas que devem ganhar força a partir do ano que vem, em especial. Então, bom, já são 10:05. Acho que a gente pode de fato começar mesmo, né? Se você puder adiantar o próximo slide, Renan. A Perfeito. Eu só gente, vou fazer um comentário. O claro, primeiro momento a gente vai fazer a metade da apresentação falando um pouquinho mais voltado para ISP, né? E daí do meio para o final a gente vai falar de SMB, mas integrando os dois portfólios, tá certo? Porque eu acho perfeito. que os dois portfólios eles se conversam muito bem e hoje esse é o objetivo, né? Exato, é. E aí, de fato, como o Renan falou, assim, no começo a gente deve mostrar o que a gente enxerga como tendência para o mercado de provedores de internet. Então, o que a gente vai ver ali são tecnologias que têm de fato sinergia com esse universo dos ISPs. Em especial as tecnologias de acesso, né, que os provedores fornecem para a gente. Então, começando pelo XGS-PON. O XGS-PON não é necessariamente uma tecnologia nova, a gente já ouve falar de XGS-PON já até que bastante tempo, né? Talvez a gente tenha falado um pouco mais disso, especialmente dos 2 últimos anos para cá, mas ela sempre se mostrou uma tecnologia cara. No fim, toda tecnologia, quando ela chega, ela está com um preço um pouco mais elevado, né? Então, por isso, ela ainda não tinha ganhado um corpo mais importante, não tinha ganhado tanta força assim. Mas o que é o XGS-PON, né? É uma evolução do GPON, que é a tecnologia presente hoje nas redes de fibra ótica. Então, todo provedor que hoje escolhe oferecer serviços baseados em fibra ótica, muito provavelmente está usando o GPON. Houveram outras, mas hoje é a tecnologia dominante. Não só aqui no Brasil, mas qualquer outro local que você vai encontrar ali redes baseadas em fibra, né, com uma estrutura de redes passiva, provavelmente essa operadora está usando o GPON, tá? O GPON oferecia ali taxas de download de 2,5 gigabits no máximo e de upload de 1,25 gigabits também no máximo. Quando a gente vai para o XGS-PON, a gente está falando de levar tanto o download quanto o upload para 10 gigabits por segundo. Então é um mega salto em termos de velocidade. É, o que vai acelerar também a chegada desse XGS-PON não só o fato dos CPEs acabarem se tornando um pouco mais baratos, né? O CPE é o equipamento que vai lá na casa do assinante, mas o que deve impulsionar também a adoção disso daí é a chegada do Wi-Fi 7. A gente vai falar do Wi-Fi 7 um pouquinho mais para frente, mas quando eu trago ali um equipamento Wi-Fi 7 para dentro da casa do assinante, faz mais sentido ele já estar acompanhado de uma interface XGS-PON do que uma interface GPON, a depender ali da configuração do Wi-Fi 7, tá? Então a gente entende que a partir de 2025 o XGS-PON seja uma das tecnologias que vai ganhar mais força e a gente vai ouvir falar mais e vai de fato ver a implementação dessa tecnologia nas redes das operadoras, assim, em especial das operadoras maiores, né? Vamos para o próximo, Renan, por favor. E ali a gente falou da rede XGS-PON, que é uma tecnologia de acesso fixo, e agora a gente entra um pouquinho na tecnologia de acesso móvel, que é do 5G. Que assim como o XGS-PON não é algo que apareceu agora, né? O 5G foi estabelecido aqui no Brasil como tecnologia já há alguns anos, quando a Anatel fez o leilão dele, e as operadoras ali adquiriram as faixas de espectro correspondentes. Então, de fato, não é algo novo, mas a gente viu lá no começo, né, quando o leilão foi finalizado, muita especulação sobre o que poderia ser feito com o 5G, mas a gente não viu isso acontecer até agora, né? Então, a gente entende que a partir de 2025 a gente vai ter isso mais presente no nosso dia a dia. Tá? Então, no início, as operadoras, em especial as operadoras que já estavam aqui, né, só abrir um parênteses, quando o leilão foi feito, algumas operadoras que adquiriram o espectro do 5G eram chamadas de entrantes, né? Então elas não eram operadoras móveis aqui no país, elas passaram a ser a partir dali.
enquanto que outras, que a gente bem conhece, já estavam aqui como operadoras de redes móveis, ganharam o 5G, e essas operadoras em particular, elas começaram a implementar o 5G usando ainda a infraestrutura do 4G. Então a gente chamava essas redes de redes NSA, Non-Standalone, porque elas usavam a infraestrutura do 4G, oferecendo ali o espectro do 5G em cima dessa infraestrutura, que não te garantia ali, não te entregava o que o 5G de fato tem de melhoria, e em especial eu destaco a questão da quantidade de dispositivos conectados por antena. Então, numa estação rádio base de 4G, você vai ter muito menos assinantes pendurados nessa rede do que você teria no 5G. Né? Então, a gente vê que toda essa infraestrutura agora ela vem sendo de fato renovada, atualizada. E aí, de novo, falando das operadoras que já estavam aqui, as operadoras entrantes elas começaram a construir suas redes do zero, então elas sempre foram as redes chamadas de standalone. Então toda a infraestrutura já foi feita baseada na arquitetura do 5G, mas o NSA tem sido gradativamente substituído, ele já está praticamente todo atualizado para standalone, então a gente em 2025 deve ver de fato a dominância das redes 5G standalone, mesmo nas operadoras que começaram usando o NSA. Tá? E a gente vai ver também com mais força a chegada de equipamentos como esse que está aí na foto, que é um equipamento que nós chamamos de FWA, que é uma internet é, móvel fixa, ou internet fixa móvel, né, que apesar de parecer uma contradição, no fim é um CPE, né, um equipamento que vai instalado dentro da casa do assinante e que tem um SIM card ali dentro. Então a internet chega nesse roteador através da rede móvel, mas ela vai ser colocada no seu balcão ali na sua mesa, né, então por isso a gente chama de internet fixa. E ele é um roteador Wi-Fi. Então esse tipo de equipamento vem sendo adotado já, em especial para as operadoras que estão chegando em regiões que não tinham acesso nenhum. Então, se a operadora precisa chegar com internet numa região que nem rede fixa tinha, ela pode escolher chegar com a rede móvel. Isso a gente já está vendo acontecer, em especial até no Norte e Nordeste, e deve ganhar muito mais força a partir de 2025, tá? E é legal a gente parar para pensar, né, Renato, que ele nada mais é do que uma evolução, esse produto, né? Uma evolução daqueles antigos, daquelas anteninhas antigas que nós tínhamos com interface USB que a gente colocava dentro do nosso computador, né? Que, querendo ou Exato. não, é uma evolução e hoje a gente vê a capacidade até qual velocidade que a gente pode chegar, né? Algo estrondoso, né? E em locais também que hoje sofrem muito, principalmente aqui no Brasil, na sua gama, né? Porque, querendo ou não, o país é muito grande e nós não temos a infraestrutura necessária para chegar em todas as localidades, né? Então, eu acho que Exatamente. essa daí é uma excelente alternativa já para como tendência, né? Esse é um dos principais ganhos, né? Ou seja, então, ao invés de ficar naquela quebradeira de passar cabo e tudo mais, com esse equipamento, desde que eu tenha o sinal 5G disponível na região, é só ligar ele na tomada, basicamente. Eu coloco o SIM card dentro dele, ligo na tomada, ele já vai propagar o sinal via Wi-Fi, e ele, claro, também tem as portas Ethernet se eu precisar conectar ele via cabo. Show de bola. Podemos ir para o Muito bom. próximo. Uma outra aplicação, né, que a gente pode ver ganhando mais corpo, mais força em 2025 são as redes privadas 5G. Então, e isso serve para aplicações muito específicas, né? Então, vamos imaginar ali um caso de uso num ambiente industrial, um ambiente fabril, onde eu tenho muita automação, né? Por exemplo, questões de equipamentos de robótica ali sendo automatizados, controlados, analisados e monitorados em tempo real. Aplicações como redes privadas em 5G fazem muito sentido. Então, no fim, a operadora ela vai lá e instala uma infraestrutura, imagina para um parque fabril ali, propagando o sinal 5G que vai ser utilizado só ali dentro daquele ambiente. Eventualmente, se eu passar na porta da fábrica, eu vou até conseguir captar o sinal do 5G no meu celular, mas eu não consigo usar ele, né? Ele está ali codificado para ser utilizado somente por aqueles dispositivos que estão ali dentro da fábrica. Mas são aplicações de fato que fazem sentido quando a gente fala de 5G também. Eu poderia ter uma infra toda baseada em equipamentos Wi-Fi, com a linha de equipamentos que o Renan vai mostrar, obviamente que sim, mas de fato a gente também pode ter essa infra baseada numa rede 5G. O 5G ele também está sendo já escrito ali, obviamente, especificações das próximas tecnologias que devem substituí-lo. Tá? O 5G avançado é algo que já deve virar realidade no mundo a partir de 2025. Tá? Em 2025 a gente já deve ver as primeiras redes 5G
com esse padrão 5G Advanced sendo implementadas. Tá? E o 6G, ele de fato está aqui, mais para que a gente tenha a ciência de que ele já está sendo escrito, tá? Mas ele não deve se tornar realidade, pelo menos ali antes de 2030, tá? Mas a evolução dele é constante, então, baseado no que o órgão que define esse padrão vai aprendendo, ele vai evoluindo o padrão, né? Até que no fim ele vai ser ratificado lá na frente, provavelmente em 2030, tá? Mas em 2025 a gente já deve ver aí alguns deploys de rede 5G avançado, tá? É, no Brasil, a gente está indo talvez até num sentido oposto a isso, a gente está falando de RedCap, né? Então existe uma tecnologia do 5G que é o Reduced Capacity, que é capacidade reduzida. Então a gente provavelmente vai ver esse 5G avançado, não aqui no Brasil. No Brasil a gente deve ver o contrário, uma redução da capacidade, especialmente para aplicações onde não é necessário ter tanta velocidade e a latência não chega a ser um problema, em especial para de fato chegar nessas regiões onde a infraestrutura está sendo construída do zero para baratear e de fato acelerar a adoção das redes 5G, tá? Vamos para o próximo, por favor. E aí, falando de ainda redes sem fio, mas num âmbito mais num domínio ali mais de rede fixa mesmo, né? A gente vai ver de fato o Wi-Fi 6 sendo utilizado como o padrão para as redes Wi-Fi, tá? Então a gente ainda tem operadoras adquirindo e entregando para os seus assinantes equipamentos de Wi-Fi 5. A gente deve ver isso sendo reduzido e muito a partir de 2025. Então o Wi-Fi 6 deve de fato se tornar o padrão para redes Wi-Fi. Então qualquer nova aquisição de produto provavelmente vai ser feito já com a spec do Wi-Fi 6. Isso tanto para uso residencial quanto para uso corporativo, tá? É, não vai haver, obviamente, uma troca instantânea, né? Imagina que um provedor que comprou em 2023 um roteador Wi-Fi 5 para entregar para o seu assinante que tem lá um plano de 500 mega, esse cara não vai trocar o roteador do assinante tão cedo, né? Ele vai esperar realmente haver uma justificativa para isso. Então, o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6, assim como o 7, eles obviamente vão conviver por um tempo ainda, tá? Mas as novas instalações, ou seja, a rede da operadora, ela deve crescer a partir de 2025 somente mesmo no Wi-Fi 6. A Zyxel, ela já não vende, só para dar um exemplo, equipamentos de rede Wi-Fi 5 já há quase 2 anos, né, e o mercado todo deve seguir essa tendência. Hoje a gente tem esses dois equipamentos que estão na foto, aí são dois roteadores, são dois AX3000, são os dois Wi-Fi 6 que nós temos no portfólio, e a gente deve ver o mercado todo caminhando para a mesma direção. Aí vamos para o próximo de novo. E o Wi-Fi 7, é, ele foi definido como padrão no começo deste ano, tá? Então a Wi-Fi Alliance definiu ele como um padrão comercial a partir de, se não me engano, março ou abril deste ano. E a gente entende que o Wi-Fi 7 vai chegar no mercado mais rápido do que chegou o Wi-Fi 6, tá? Então é claro que eu acabei de falar que o Wi-Fi 6 deve se tornar a tecnologia dominante o ano que vem, isso é fato, mas a gente vai ver também o Wi-Fi 7 chegando, né, chegando de verdade, ou seja, vai ter operadora de fato entregando o Wi-Fi 7 para o seu assinante, né? A gente já está vendo operadoras aí com processos de compra em andamento para essa nova tecnologia, por isso a gente entende que o Wi-Fi 7 deve chegar mais rápido no mercado do que chegou o Wi-Fi 6. Tá? Com o Wi-Fi 7 a gente vai ter ali a introdução de fato, né, de uma nova banda que já estava presente no Wi-Fi 6, que está aí no slide, no Wi-Fi 6E, que é a banda de 6 GHz, mas ela passa de fato a existir no Wi-Fi 7 como um padrão. Então eu vou ter equipamentos ali que podem ser inclusive tri-band, 2.4, 5 GB e 6 GHz. A gente vai ter um ganho muito grande na questão de velocidade. Aliás, se você puder passar para o próximo, por favor, Renan, porque assim, para que a gente precisa, né, de um Wi-Fi 7 se o Wi-Fi 6 hoje está nos atendendo muito bem? De fato, do que a gente tem hoje de tecnologia, né, de uso comum, o Wi-Fi 6 ele de fato cumpre com a necessidade, né, mas a gente vai ter um ganho mais no Wi-Fi 7 quando a gente começa a colocar mais dispositivos dentro da nossa casa usando dessa tecnologia. Então hoje eu posso já fazer uso de um streaming de 8K usando o Wi-Fi 6, é óbvio que sim, né, mas eu vou poder ter mais dispositivos fazendo isso ao mesmo tempo no mesmo ambiente, né, eu vou ter mais dispositivos conectados suportando essa tecnologia. E como ela vai poder bater ali até 30 gigabits por segundo, eu já passo a ter velocidades, né, que superam essa barreira aí dos 10 GB, então eu vou ter velocidades comparáveis ou até superiores ao cabo Ethernet, que isso sempre, né, até agora, por exemplo, foi um problema, né? Eu tenho ali uma porta de 1 GB no meu roteador e o meu Wi-Fi me entrega 2.4, né? Com o Wi-Fi 7 a gente consegue já, de fato, ultrapassar essa barreira.
E eu acho que o que você mencionou, Renato, vem muito de encontro com a tendência, né? Então, eu acho que a automação residencial está muito em voga. Então, muitos dispositivos conectados simultaneamente, não somente a sua TV, seu computador, mas todos os demais componentes que estão na sua casa, né? E hoje, te entregando com uma velocidade de banda muito maior, ele é necessário, né? Pois Então, é. eu acho que eu só vou te fazer uma pergunta que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas eu falei assim, não, eu vou fazer, mesmo que ninguém tenha mandado ali no chat. Manda lá. Mas hoje, o grande impacto do Wi-Fi 7 não estar ainda no público residencial é por causa do custo? Sim, é por causa do custo e é também por causa assim, da chegada dos dispositivos Wi-Fi 7, né? Então, que em determinado momento talvez o custo não seja tão impactante, porque hoje quem está acostumado a trocar de celular todo ano não vê o custo como um problema, tá? Mas não é todo mundo que tem condições de fazer isso. Então, hoje, o número de dispositivos Wi-Fi 7, eu estou me referindo a dispositivos clientes, né? E hoje, talvez o cliente mais comum que eu tenho numa rede Wi-Fi é o meu celular, né? Então, o número de celulares, de modelos de fato disponíveis com a tecnologia Wi-Fi 7 ainda não são muitos. Eu de cabeça me lembrei de pelo menos uns três, talvez um quarto, mas não tem tantos modelos assim. Então, tem esse primeiro impacto, né? Ou seja, eu tenho lá o roteador Wi-Fi 7, mas eu não tenho como usufruir daquela tecnologia. O roteador Wi-Fi 7 hoje, o que eu encontro no mercado, ele é mais caro porque as empresas que já lançaram ele comercialmente optaram por lançar uma spec super high-end. Então, eu tenho lá um equipamento com múltiplas interfaces Ethernet de 10 GB, equipamento tri-band, é, porta USB 3.0, não sei quantas portas de voz, coisas que para o dia a dia, de repente, eu não preciso, né? Então, a gente, a partir do começo de 2025, a gente começa a ver a chegada de roteadores Wi-Fi 7 com uma spec um pouco mais simples, que não vai te entregar ali tanta velocidade final, no que diz respeito a throughput, mas eu vou conseguir ter um ganho no que diz respeito a latência reduzida, em especial com o uso daquela tecnologia, daquele padrão que está sendo implementado agora no Wi-Fi 7, que é o MLO, né, que é o Multi-Link Operation. Então eu consigo agregar duas ou três bandas, a depender da configuração do meu roteador, para fazer a transmissão por esses dois ou três canais simultaneamente, né? E ali eu posso ter, por exemplo, essas bandas sendo somadas para que eu tenha um throughput aumentado, então eu vou somar o throughput do 2.4 com o throughput do 5 GHz para ter mais velocidade, ou eu posso simplesmente usar as duas para reduzir minha latência. Então, hora eu estou transmitindo por uma banda, hora eu estou transmitindo por outra, com o objetivo de reduzir a minha latência, né? E a gente tem ali aquela outra técnica de modulação que é é, o 4K QAM, né, que o pessoal está chamando. Então eu consigo levar mais dados por símbolo, né, então eu consigo levar mais dados a cada transmissão. Então tudo isso vai fazer melhorar a percepção do assinante, né, a qualidade da experiência vai ser aumentada, não necessariamente porque eu estou aumentando a velocidade do throughput, mas porque a comunicação com o roteador ela passa a ser muito mais otimizada, né, mais eficiência energética, melhor uso da banda de fato, né. Maravilha. E aí eu acabei colocando um comparativo do Wi-Fi 6 com o Wi-Fi 7, já que a gente está falando de uma tecnologia que ela é mais nova, né, do que as anteriores. Eu falei de XGS-PON, 5G, que são termos aí que a gente está mais acostumado a falar. O Wi-Fi 7 ainda está muito novo, né, então eu preferi colocar uma tabelinha ali para a gente ter ideia do que está de fato chegando de novo, né. Então a gente chamava o Wi-Fi 6 de AX, né, porque o padrão desenvolvido lá por esse órgão I3E é o 802.11ax. No Wi-Fi 7 ele passa a ser chamado de 802.11be. Então a gente ouvia muito falar de AX 1800, AX 3000, AX 5400. A gente vai passar a usar agora o BE. Então o BE 3600, BE 7200, BE 19000, tá? A gente vai poder operar nas três bandas, 2.4, 5 GHz e 6 GB. No Wi-Fi 6 a gente operava sempre dual band, 2.4 e 5. O Wi-Fi 6E trouxe o 6 GB, mas a gente não viu a adoção dessa tecnologia porque o roteador, até certo ponto, os fabricantes ficavam naquela dúvida, aí a gente lança o Wi-Fi 6E ou pula direto para o Wi-Fi 7, né? Muito fabricante optou por pular direto para o Wi-Fi 7. A Zyxel vai ser uma delas. A gente não vai ter equipamento Wi-Fi 6E no portfólio. Do 6 a gente está pulando para o 7, tá? E no 7 o 6 GHz já faz
parte ali do spec. A gente pode ter uma configuração de antenas também maior, então no Wi-Fi 6 a gente podia ter um roteador com até 8 antenas, no Wi-Fi 7 a gente pode ter até 16 antenas, tá? No início a gente não deve ver isso, especialmente nos roteadores mais populares, mas de fato a gente poderia ter até 16 antenas. Então aí a gente tem essa modulação 4096 QAM, eu vou levar mais símbolos mais dados por símbolo, perdão. Então a minha transmissão vai carregar mais dados, portanto ela vai melhorar muito a qualidade da experiência do assinante. A taxa máxima, né, de transmissão de dados, eu vou poder chegar ali até os 30 gigabits por segundo. Então, assim, é um avanço enorme, né? Eu estou pulando de menos de 10 para até um pouquinho mais de 30 gigabits. Na largura de banda, a gente vai incluir a largura de banda de 320 MHz, tá? Então, isso de novo, a gente está dobrando de 160 para 320 MHz. Ali, mais uma vez, eu tenho lá uma tecnologia sendo introduzida para melhorar a qualidade da experiência. Então, assim, tirando a questão da velocidade de fato, tem um monte de técnicas, modulações que estão chegando para melhorar o uso da banda, e isso vai, de fato, trazer uma percepção de melhora, né? E aí essas Maravilha. tecnologias novas, como por exemplo o MLO, que eu vou poder combinar duas ou três bandas para ou melhorar, aumentar a banda de fato ou melhorar a minha latência de forma substancial. E com isso nós encerramos a primeira parte. Maravilha. E eu acho, Renato, que muito do que você trouxe aí, a gente vai acabar adotando para a parte de SMB também, tá? Então eu vou chegar num momento que eu também tenho uma tabelinha, mas eu trago a tabelinha mais voltada para os nossos produtos, né? Então você trouxe mais a tecnologia hoje, propriamente dito, mas nós aqui mais voltado para SMB, para Small and Medium Business, nós vamos trazer também produtos, né? Justamente porque serão o foco do nosso trabalho aí para 2025, juntamente com o portfólio que nós já temos. Né? Mas para que isso seja possível, eu queria trazer, na verdade, algo que é justamente a evolução das portas de rede, né? Juntamente com cabeamento. Porque quando nós dividimos o público como ISP, né, provedor de internet, e também com SMB, a gente faz uma distinção da seguinte maneira: o público residencial e o público que é empresarial. Né? Então, eu acho que aqui a gente precisa tomar alguns cuidados, por quê? O público empresarial, justamente pelo poder aquisitivo, né, ele consegue fazer um investimento em infraestrutura adequada e também já superior. Então é normal e convencional você ver que já no ano de 2024, muitas empresas investiram bastante no Wi-Fi 6 e algumas já estão aderindo ao Wi-Fi 7, né? Mas para isso, a gente não pode esquecer da parte das portas de rede e também do cabeamento necessário para você trafegar em determinadas bandas, né? Então, quando a gente fala público empresarial, a gente nunca pode esquecer que o cabeamento metálico ele vai até seus 100 metros, né? Então, aqui a gente está falando do nosso link permanente. Né? Então, 100 metros, ou melhor, o canal, 90 metros, mais 10 metros para você fazer a interligação, seja da parede ou do seu pet pênio, né? E cada cabeamento, cada categoria de cabeamento, você tem a sua limitação de velocidade. Então, quando a gente fala de Cat 5e, Cat 6, a gente está ali muito limitado a 1 giga. Isso, quando eu falo 1 giga, quando a gente já está trabalhando na sua distância máxima, né? Então, se você encurtar o cabo, você consegue chegar em velocidades maiores. Mas, quando a gente fala de uma velocidade de rede, né, uma taxa de propagação de velocidade de banda, podendo chegar em até 10 GB, a gente já está falando de um produto que é um Cat 6A, né? Mas, para caso eu queira chegar a uma distância acima de 100 metros ou também com velocidades acima de 10 GB, a gente já tem que pensar que temos que trabalhar com fibra ótica, né? Então, a gente tem aí, seja ela os modelos multimodo ou monomodo, né? Contudo, multimodo, uma distância muito mais reduzida por causa do teu núcleo, que ele é maior do que o núcleo do monomodo, né? Mas o monomodo chegando em grandes distâncias, né? Renan, por que você está falando tudo isso?
justamente por esse motivo que a gente estava falando e o Renato trouxe a tabelinha, né? Por quê? É, uma curiosidade do Wi-Fi 6, eu acho que alguns produtos do Wi-Fi 6 eles já tinham essa peculiaridade, que é a porta 2.5 GB. Mas o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7, você tem portas de 2.5, 5 e também 10 GB. Então, a gente nunca pode esquecer que se eu for fazer um dimensionamento de algum projeto, eu tenho que lembrar também de todos os elementos que estão no nosso projeto de infraestrutura. Não somente do nosso Wi-Fi, mas ele tem que casar, digamos assim. Então, o seu injetor PoE ele tem que ter a porta compatível, juntamente com o teu switch e o cabeamento. Então você tem que fazer toda a infra compatível, entende? Não adianta a gente trazer aqui uma tecnologia de ponta se algum elemento da sua infraestrutura ela acabar limitando a banda do seu dispositivo. Menciono isso porque eu já vi muito projeto sendo executado de Wi-Fi 6 em qual coloca um injetor PoE de 1 GB, entende? Então aqui fica mais um quesito de atenção, né? E para o público SMB, nós temos produtos que chegam em 46 gigabits por segundo no Wi-Fi 7. Tá? Então aqui a gente já está falando de uma velocidade superior ao de para o público residencial, para o público de provedor de internet, né? Então, falando de produto para lançamento do ano que vem, nós vamos trazer agora um Access Point, que é o NWA 130BE. Esse ele vai ser o nosso Access Point de entrada, né? Digamos assim. Então, ele já é um produto com uma banda de 11 GB, né? Então, um produto muito robusto, atendendo até 1.024 usuários. Para quem lembra e trabalha muito bem com as AIX, sabe que os nossos modelos Wi-Fi 6, eles tinham um limitante em 512. Então, hoje, até o nosso modelo mais básico de Wi-Fi 7, ele já vai ter o dobro de usuários. Usuários não, dispositivos, né? Porque um usuário ele pode ter mais do que um dispositivo, digamos, um celular, um computador. Então, um usuário ele pode ter vários dispositivos, né? É, Informações legais, é o Multilink, então o Renato até trouxe um pouco a respeito disso. Então, você ter menor latência por trafegar banda simultaneamente em mais do que uma frequência, né? Então, no 2.4, no 5 ou no 6. E informação legal é que esse equipamento ele tem uma porta uplink de 2.5 e também tem uma porta LAN, então eu posso utilizar a porta LAN dele também, tá certo? É um produto que ele vai vir aí muito focado para projetos de shoppings, eventos, estádios e empresas, tá certo? Então, somente mostrando como que funcionava. Até o Wi-Fi 6, você tinha que trabalhar da seguinte maneira: você criava dentro do seu access point as duas redes, os seus dois SSID, né? Então, um focado no 2.4, outro focado no 5 GHz. Para aqueles que não sabem, o 2.4 ele chega numa distância muito mais longe, mas a sua banda ela é reduzida, né? Enquanto no 5 GHz você tem uma velocidade muito maior, só que a distância de alcance dele é menor, né? Então você era obrigado até o Wi-Fi 6 a criar dois SSIDs, um para cada frequência, né? Já agora, aqui no nosso Wi-Fi 7, principalmente por causa do Multi-Link Operation, nós podemos diminuir a latência utilizando duas ou três frequências simultâneas. Então você tem ali, eu posso deixar ativo 2.4, 5 GHz e o 6 GHz também. Para grandes empreendimentos, isso aqui vai trazer um desempenho muito maior, tá certo? Outra informação a respeito do Wi-Fi 7, que é algo que no Wi-Fi 6 apenas alguns modelos tinham, que era uma função de Smart Antenna, né? Ou melhor, Optimizer, né? Que você poderia instalar o seu Access Point tanto no teto quanto na parede. Por quê? Ou você trabalhava ele com omnidirecional ou setorial, né?
Quais são os tipos de cliente que gostam muito de trabalhar com uma antena setorial? São clientes mais voltados para CD, centro de distribuição, né? Ou hospital. Vou exemplificar por quê. Em centro de distribuição, o pessoal quer ter uma velocidade muito boa para os seus coletores de dados, onde eles vão coletar todos os códigos de barras entre os porta-pallets. Então, eles querem que ali, naquele corredor, funcione muito bem o sinal de propagação de internet, né? Do seu Wi-Fi. Então, eles necessitam de algo direcional, né? Então, algo setorial. E para hospital, você tem muitos equipamentos que geram interferência, principalmente um equipamento de raio-x, né? Então, você instala o teu access point no corredor e você limita o seu sinal para que ele também não tenha interferência dos seus equipamentos que possam gerar qualquer imprevisto de sinal, né? É, complementando, então eu já havia informado que nós traríamos para esse ano, ou melhor, injetor PoE compatíveis com as velocidades necessárias. Então, até o início de janeiro aí, nós só tínhamos esse modelinho de injetor PoE, que era o de cima, que é o de 30 watts, né, com uma porta de 2.5. Estamos trazendo agora outros dois modelos de injetor PoE. Então, ainda em 2024, já teremos o modelo de 60 watts, né? Então, acredito no próximo mês, com uma porta de 5 GB. Então, esse aqui é um equipamento muito destinado para quem utiliza o Wi-Fi 7. Mas para aqueles que trabalham com infraestrutura, trabalham com câmeras também, é um produto que cabe certinho para uma demanda de câmeras PTZ, né? Aquelas câmeras muito grandes, pan, tilt e zoom, né? Então elas giram para cima e para baixo, para os dois lados e ainda dão um zoom. Elas têm um consumo muito alto, então eles precisam de 60 watts, né? Então esse injetor ele também vai ser condizente para esse tipo de projeto. Trazemos também um de 90 watts para dispositivos, principalmente access points, que tem uma porta LAN que seja de agregação. Então, eu posso ligar o meu access point e, a partir da porta LAN, ligar uma câmera, né? Então, você soma e, através de um injetor PoE apenas, você consegue energizar dois equipamentos. Fora isso, sua porta é de 10 GB, tá certo? Então, é um equipamento que, para ano que vem, a gente vai trabalhar mais. Não vamos trazer ainda dentro desse ano, mas para ano que vem a gente vai trabalhar massivamente juntamente com esse produto e com o Wi-Fi 7, tá certo? Outro produto que é novidade e foi recém-lançado nesse mês, mas é uma tendência para 2025, é justamente suítes smart multigiga. Então aqui nós falamos de um switch de 8 portas PoE, com suas portas em 2.5, né, e duas portas SFPs de 10 GB. Qual é o grande objetivo desse produto? É você fazer uma instalação em uma empresa, né, de Wi-Fi 6, 6E ou 7, que já tem uma porta de 2.5, né, energizando pela sua porta RJ45, chegando em até 60 watts, né, então é um switch que tem uma capacidade de alimentação muito alta, né, e uma banda adequada com o nosso Wi-Fi. O que que é legal da gente mencionar a respeito desse produto? É que hoje, principalmente para o público empresarial, SMB, você utilizando um Wi-Fi 6, 6E e 7, com porta de 2.5, você acaba utilizando menos equipamento na sua infraestrutura, justamente porque pelo seu alcance e também pela velocidade de propagação. O que anteriormente no Wi-Fi 5 a gente tinha que utilizar 4, 5 access points, hoje você usa um ou dois, entende? Já com porta de 2.5. Então, esse switch aqui, ele atende uma demanda de uma empresa tranquilamente, sabe? Uma empresa de médio porte, e hoje você não precisa mais investir num grande switch com diversas portas, 24, 48. E não somente isso, com a sua porta chegando em 60 watts, você também pode ligar aqui câmeras com outras potências de alimentação. Então, câmeras com metadados, principalmente leitora de placa, reconhecimento facial e também PTZs, tá certo?
positivo dela ter duas portas SFPs de 10 GB é que você pode fazer uma topologia em anel, né? Então você interliga um switch no outro, e faz uma comunicação em redundância, tá certo? Estamos trazendo também algo para o setor industrial. Então, estamos trazendo esses dois modelinhos. Então, aqui focando mais nesses dois modelos, esse aqui e esse outro modelo aqui, que são dois modelos de switch industrial. Então, o nosso objetivo é o quê? Atender demandas onde o ambiente de instalação onere bastante. Então, nós estamos falando aqui de ambientes hostis, ambientes com temperaturas de menos 40 graus até mais 75 graus, né? Então, muita gente sabe que é normal de switch, né? Você ter ali uma limitação de 50 graus, ele aguentar, né? E zero, o mínimo, né? Então, se você passa dessa temperatura, o seu equipamento ele acaba travando, né? E hoje a gente não pode se basear somente na temperatura que nós olhamos no termômetro. Não, não. A temperatura de operação, ela vem muito do ambiente que está sendo instalado, se ele é ventilado ou não é, e se é aquele ambiente ali, ele acaba onerando sua rede. Então, para esse tipo de cenário, nós trazemos esses dois modelinhos de switch, e esses modelos de switch eles já são compatíveis do modelo Trilho DIN. O que isso significa? Trilho DIN é o mesmo de quadro de energia. Então, você pode ter ali os seus disjuntores e naquele mesmo ambiente você pode instalar o seu switch. Só para vocês terem noção, tem clientes principalmente fábricas, que eles fazem um quadro elétrico e eles deixam o seu trilho DIN com um espaço ali, seja de 30 centímetros a mais, preparado já para você inserir produtos posteriormente, né? Sejam switch, seja outros elementos para o ambiente industrial. Sendo assim, esses dois modelinhos aqui, eles vêm para atender essas demandas. Somente falando deles aqui, como nós temos a listrinha amarela, significa que nós temos essas portas em PoE de 30 watts, né? Então, o primeiro modelo, ele é quatro portas PoE e uma porta SFP de 1 GB. Só que o primeiro modelo, ele não é gerenciável. Já o nosso segundo modelo, ele é gerenciável, né? Então, o segundo modelo, 8 portas PoE com quatro portas SFPs. Porque essas quatro portas nós também podemos fazer uma instalação numa topologia em anel, tá? Com redundância. Algo legal, naquele borne de cima, aqueles dois quadradinhos verdes, em cima de cada switch ali, você tem dupla entrada de energia. Então você pode trabalhar tanto AC quanto DC. Você tem uma redundância ali de energia. Júnior, você quer fazer uma pergunta? Eu vi que você levantou a mão. Se quiser colocar no chat, daí eu já respondo para você. Pode ser? Bom, enquanto ele digita ali, eu vou falar um pouquinho de outra novidade. Assim que surgir a pergunta ali, ó, eu interrompo e respondo para ele. Ah, sim. Ele me perguntou já, eu já vou responder antes que a gente comece a falar de outro produto. Se é possível pôr no chão de fábrica com os mesmos protocolos. Nós até podemos, mas aqui, por especificação e também por padrão, se a gente é, pensar no órgão regulador, na TIA, né? Que regulamenta nosso ambiente de instalação de infraestrutura, eles indicam que seja instalado em Triludim. Nós até temos Triludim que tenha as suas entradas para você fazer a instalação em rack, né? Então você coloca o Triludim nas aletas do rack. Mas o recomendado não é ele ficar diretamente no chão, porque ele tem dois parafusos, cada modelo ali, que é um parafuso de aterramento, e aquele parafuso ali ele não pode estar em contato com o chão, entende? Então ele tem que ficar instalado em um ambiente de triludim.
por causa de norma mesmo, né? E também para evitar qualquer empecilho relacionado também à descarga elétrica, né? Apenas lembrando que para esses equipamentos aqui a gente precisa utilizar uma fonte industrial, é uma fonte específica para eles, não é diretamente um cabo de alimentação, como é o caso dos demais suítes, né? Então aqui a gente precisa utilizar uma fonte de alimentação exclusiva para eles, né? É, Deixa eu só ver, vai se comunicar com o Switch Siemens. Eu recomendo a gente analisar caso a caso, entende? Projeto a projeto, justamente porque a gente precisa atender, ver a especificação do projeto e ver se podemos aderir com o produto ou não. Então, para esse momento, eu até indico para a gente fazer um bate-papo posteriormente, né? Juntamente com a nossa equipe de pré-vendas, para ver se a especificação adere a esse tipo de projeto ou não. Eu entendo que é um produto feito para esse ambiente, um ambiente hostil mesmo, né? Mas eu ainda tenho minhas peculiaridades em afirmar em colocar ele em um ambiente que não seja o nosso trilho, tá certo? É, Falando da próxima novidade, essa aqui é algo inovação, mas agora quando eu falo inovação, eu estou falando do mundo, sabe? Eu gosto de falar dessa maneira, mas estamos lançando um novo modelo de Firewall, e esse é o único modelo no mundo que ele é um Firewall sustentável, tá? Então, a sua carcaça, ela é feita 95% dele de plástico reciclável, né? Então ele é um Firewall hoje de baixo custo. Suas especificações eles são diferenciadas dos demais modelos, mas ele já vem com sua porta WAN 2.5, então preparado para tecnologias mais avançadas, né? Vem também com uma porta LAN de 2.5 e quatro portas LAN de 1 GB, né? E ele, além de ser um firewall, ele também tem a função de access point, digamos assim, né? Por ele ser um AX6000, tá certo? Então você consegue trabalhar com ele também fazendo uma rede mesh e integrar ele também no Nebula. Renan, qual que é o grande diferencial desse produto? Sem ser, tirando a parte sustentável, né? É o quê? Esse produto ele, ele não possui licença, né? Então, a sua parte de assinatura, ela é integrada e gratuita. Então, aqui você não precisa fazer o licenciamento anual, tá certo? É um equipamento que você adquire apenas uma vez e você não precisa pagar o licenciamento anual, como é o de praxe, né, que nós temos dos demais modelos de Fire. Então, é um equipamento que hoje não traz as mesmas features que hoje nós temos nos demais Firos, mas ele atende uma gama de clientes gigantescas. Então, se a gente parar para pensar em pequenos escritórios, cafés, restaurantes de pequeno porte, esse é, sim, o grande produto para esses cenários, né? Então, se a gente parar e pensar nos outros modelos que nós temos, o modelo mais simples, fora esse aqui, seria o SG Flex 100, que já é para 50 dispositivos licenciados, né? Então, aqui a gente já não está falando de uma empresa de pequeno porte, mas sim um pequeno comércio, entende? Então, é um produto destinado para um pequeno comércio, onde você já tem a sua criptografia de informações e você tem todas as suas outros features, né? Principalmente de firewall, né? Bloqueio por VPN e tudo mais, né? Então essa tabelinha aqui, ela tá bem completinha e mostra ali as últimas três informações, elas não vêm juntamente com o equipamento, né? E fora isso, nós temos também para o portfólio de Firewall o lançamento da nossa linha high-end. Então, nós vamos trazer aqui
não trouxe nenhum modelo escrito propriamente dito, mas já afirmo, vai ser a linha H, tá certo? E aqui o grande objetivo nosso é o quê? Trazer um hardware multi-core juntamente com uma tecnologia multi-giga, né? Então, sim, nós já estamos falando de Firewall com portas RJ45 de 10 GB e portas SFP 10 GB, né? Então, modelos que hoje são destinados para grandes projetos. Então, vamos ter aí 4 modelos novos, modelos que também eles vão mudar bastante suas especificações, mas serão modelos que eles serão destinados aí para grandes projetos. Então, nós temos o USG Lite 60, que vai ser para pequeníssimos ambientes. Temos o SG Flex, né, que vai ser destinado para pequenos e médios projetos. E vamos ter a linha H, que vai ser para grandes projetos, tá certo? Conforme for indo lançando modelo a modelo no ano que vem, a gente vai indo trazendo para vocês também mais informações, tá bom? Mas como hoje eles ainda estão em processo de homologação Anatel, ainda é, não vou trazer os modelos, tá bom? O que nós temos tendência também para ano que vem é uma integração do portfólio de ISP com SMB. Por quê? Em alguns casos, nós estamos atuando, principalmente em condomínios, com uma topologia de instalação POL, juntamente com SMB. Então, em condomínios, hoje tem uma aderência de OLT e a interligação com ONTs, né? E essa ONT você acaba conectando no seu switch ou diretamente num dispositivo como câmeras, né? Então, aqui o nosso objetivo é o quê? Trazer o viés preço para o seu cliente e atendendo uma demanda de fibra, né? Por quê? Hoje nós sabemos que o grande problema de um ambiente de condomínio hoje é a infraestrutura, você passar o seu cabeamento justamente pelas suas longas distâncias, né? Então, nós temos aí o grande diferencial, que é a redução em CAPEX e OPEX, justamente porque hoje, quando a gente trabalha com um POL integrado numa solução SMB, nós temos uma redução no consumo de energia, justamente porque o seu único equipamento ativo vai ser a sua OLT, e as suas ONUs, ou melhor, ONTs, eles consomem muito pouco energia, diferentemente de uma topologia tradicional de cabeamento metálico, né, onde você tem vários switches, né, menor custo de manutenção, justamente porque você vai fazer a manutenção diretamente aonde está instalado o seu access point, a câmera ou o que for, né? Economia em espaço, justamente porque a fibra é dielétrica, você pode fazer a instalação juntamente com a parte de eletricidade, né? E 33% menor ocupação em rack. Só para vocês terem uma noção, se eu for fazer o mesmo tipo de instalação de access point hoje, é, com uma topologia de RJ45, Cat6, eu vou utilizar 256 cabos, né? Então aquele ali é o dimensionamento. Se eu fizer o mesmo estilo de instalação utilizando a nossa fibra ótica, até a segunda fotinho que nós temos ali, de ocupação dentro de uma eletrocalha, né, a gente acaba utilizando somente 60 cordões, porque o seu splitter ele fica na ponta. Então você ganha bastante em infraestrutura, distância, velocidade, né? E você traz um benefício no caso de ser de elétrico, né? E poder passar na mesma infraestrutura de eletricidade tradicional, né? Então, somente um exemplo. Então, esse aqui é um projeto de um condomínio, 8 torres, 344 apartamentos, 270 vagas, 1.050 pessoas, 4 parquinhos e uma quadra de esporte, né? A gente vai trabalhar com os nossos access points outdoor, mas a gente vai trabalhar da seguinte maneira: vamos colocar uma OLT e através dessa OLT interligamos os nossos switches para fazer a alimentação dos nossos access points. Então aqui a gente instala a parte de POL. Quando eu falo assim, são os nossos clientes, né, com toda certeza, mas é a forma de se trabalhar trazendo o quê?
trazendo o benefício do preço para o cliente desse modelo, justamente porque você atua com fibra ótica, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês de SMB também seria isso. Agora eu vou abrir um momento, justamente porque nosso tempo tá bem apertadinho aí. Instantes Vou abrir finais. os instantes finais, mas mesmo assim eu vou abrir um tempo para vocês fazerem pergunta, tá certo? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode mandar no chat. Eu vou abrir o chat aqui novamente, que eu tinha fechado ele sem querer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se alguma pergunta ficou faltando ou se alguém já respondeu. Júnior, tudo respondido? Eu acho que o pessoal acabou respondendo ali acima, né? Opa, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, Júnior. Eu vou colocar o meu contato aqui no chat e para todo mundo, né? Caso alguém não tenha também o meu contato, a gente faz um bate-papo. É, Eu não sei, eu até tinha respondido, talvez ele não viu ou não aparece para todo mundo, eu não sei como é que está configurado, mas a gente não vai ter esse DIO alimentado. Pelo menos não que eu saiba, no nosso portfólio não tem nada de DIO alimentado, não. não, não. E eu vou colocar aqui o meu número no chat também, para caso alguém tenha alguma dúvida e queira falar ou tratar de algum projeto ou de algum produto específico também, a gente consegue conversar logo na sequência. Eu só cometi um erro ali que faltou um 8 no final. Deixa eu colocar de novo aqui. Não sei por que não foi o 8. Então, pessoal, eu deixo aqui o nosso muito obrigado. Tivemos em torno de 24 pessoas dentro da nossa reunião. E esse foi o nosso último webinar de 2024. Para 2025, nós traremos mais informações, mais alguns outros produtos, tendências de mercado e outras informações. Então, quero deixar aqui o nosso muito obrigado mesmo porque foi um ano enriquecedor. Da mesma forma, agradeço também o tempo de vocês, obrigado por terem compartilhado esse tempo de vocês com a gente. Valeu!